Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A renúncia é algo que a gente fica imaginando qual é o tamanho da dificuldade das renúncias que a gente faz, né? Mas todos nós experimentamos ela. A cada dia a gente tem essa graça de poder experimentar uma renúncia de alguma coisa. E ela nos ajuda também a domar o nosso querer, nossa vontade, nossos sentimentos, né? Pessoa que é solteira renuncia a sua vida de solteiro para casar, para ter uma outra vida no matrimônio. Vai deixar tudo, né, para casar com aquela pessoa que ele escolheu, né? Então, é uma renúncia de todas as outras mulheres. As outras não mais me interessam, né? O homem vai casar, ele está dizendo para Deus que as outras que existem no mundo não é melhor do que aquela que ele escolheu. É uma renúncia, né? E às vezes até muito difícil. Ou a mulher, né, também vai escolher aquele homem e vai renunciar todos os outros que aparecerem. Nenhum me interessa a não ser aquele. Olha, é uma renúncia difícil, né? Nós que somos padres, né, vamos renunciar tudo para viver exclusivamente para Deus. Aí você vai ter que renunciar. Não é fácil. Quem se consagra a Deus, os consagrados, né? As irmãs, os irmãos, os consagrados a Deus, está dizendo, olha, estou renunciando tudo para servir a Deus. E aí é uma luta diária, né? Porque você vai ter que trabalhar esse querer de Deus no meu coração, né? E eu vou servir a Deus através dos meus irmãos, das pessoas que Deus vai colocar perto de mim. Então, eu vou ser instrumento de Deus para as pessoas. Todo dia, você tem que levantar cedo e colocar no seu coração, ao que você acorda, eu sou um consagrado de Deus, eu sou um sacerdote, eu sou esposo, eu sou uma esposa. Não, é uma renúncia que você não pode perder o foco. Porque se perder, a vida vai te roubar o foco, né? Se a gente perder um pouquinho, se a gente der um vacilo, aí a gente vai cair aqui na primeira leitura de hoje, né? Hoje Deus está dizendo, eu te proponho a vida e a felicidade. Aí você vai escolher, porque se você vacilar, não vai escolher a felicidade. A felicidade é o princípio da minha honra, da minha dignidade, da minha fidelidade. Porque se eu sou fiel a Deus, aí eu vou ser fiel ao meu princípio. Porque eu vou guardar os mandamentos de Deus no meu coração, vou guardar as leis, então eu tenho fidelidade em mim para cumprir o meu papel, aquilo que eu me propus diante de Deus a viver. E aí a minha fidelidade vai me dar a segurança
da felicidade. Porque eu sei por que eu escolhi essa vida. Pronto. Você escolheu casar, vai viver a vida de casado, e aquela pessoa, você escolheu aquele marido, aquela esposa, nós escolhemos ser consagrado, e o jovem escolheu ser filho de Deus, servir a Deus, enquanto ele não discerniu ainda o que ele vai fazer. Se vai casar, se vai consagrar, o que vai viver. Então ele está no discernimento. Mas ele tem que já aprender a viver a fidelidade aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, porque ela vai me trazer segurança. E a gente só tem felicidade diante da segurança. Quando a gente está inquieto, a gente está agitado, correndo para um lado para o outro, quando a gente está com problemas, a gente fica inquieto, a gente não dorme direito, a gente tem insônia, a gente tem pesadelo, a gente acorda assustado. Né? Por quê? Porque está inconstante o meu coração, meus sentimentos, meus desejos, minha vontade. Está inconstante. Quando ela não está segura de si, daquilo que eu estou fazendo, né? A gente fica totalmente desequilibrado. Então o desequilíbrio vai acontecendo na nossa vida. Assim vai acontecendo. Por isso ele está dizendo, se obedecer os preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno amanhã, amando o Senhor teu Deus e seguindo o caminho e guardando os seus mandamentos e suas leis, seus decretos, viverá e multiplicará. Então, todos nós vamos viver e multiplicar. Nós vamos fazer as coisas multiplicar diante de nós. E qual que é a felicidade nossa? Quando a gente vê as coisas se realizando naquilo que a gente faz. Quando as coisas estão dando tudo certinho, porque está multiplicando. Quando a gente vai, sai para o trabalho e faz um bom trabalho, a gente chega em casa feliz porque as coisas multiplicaram, né? A mulher que está em casa fazendo as suas coisas, quando ela termina de limpar toda a casa, ela olha e fala, nossa, graças a Deus que está tudo limpinho. Né? Só que de noite vai sujar tudo de novo. Né? Mas ela se sente feliz porque ela realizou, aquilo multiplicou. Fala, nossa, como que eu dei conta de fazer tantas coisas hoje? Né? A gente se sente feliz porque as coisas multiplicam quando nós as realizamos, né? Nesta graça em Deus. Por isso ele está dizendo, elas multiplicam, elas tornam uma graça de felicidade para nós. E aí ele vai dizer, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar. Se, porém, seu coração desviar e não quiser escutar, deixando-te levar pelo erro e servir a Deus estranho, eu vos anuncio, certamente perecereis. Se a gente deixar o erro entrar dentro de nós, aí a gente fica irritado, nervoso, desanimado, abatido, triste, né? Porque a gente se sente derrotado. Não, mas foi só um pequeno erro, né? As pessoas dizem, foi só um errinho. Ah, mas esse errinho custa caro, né? Dependendo do errinho que a gente comete, é para o resto da vida. Não tem volta. É um errinho só, que às vezes leva à morte. Por isso o Senhor está dizendo, eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. É escolha. Todo dia nós temos opção de escolher. E se os nossos olhos estão nas leis do Senhor, nos mandamentos, certamente a gente vai escolher a bênção e a vida. Né? E ele está dizendo desta graça, porque escolha e você viverás, tu e teus descendentes, porque também eu vou ensinar os outros que estão perto de mim a viver as bênçãos do Senhor. Certamente eu ensinarei a viver a felicidade conforme está aqui. Feliz é quem a Deus se confia. Você pode dizer, é um homem, é todo feliz aquele que anda conforme os conselhos, não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem se junta aos zombadores. Então, desta gente eu vou me afastar, vou evitar,
Vou estar ali como aquele que oferece vida nova, mas não vou sentar com eles para deixar eles me seduzir, né? Porque é muito fácil. Às vezes, esses dias eu estava correndo, fazendo uma corrida, e aí eu passei, tinha uns jovens no mato lá, eu falei, tá fumando maconha? Aí eu falei, vou dar uma passadinha lá, né? Aí quando eu cheguei lá, eles apagaram o cigarro, eu falei, qual de vocês que comprou o cigarro de maconha? Ninguém quis falar. Aí eu falei, olha, esse que comprou está destruindo os outros, está matando, está levando o outro para a morte. Você está desgraçando a vida dos seus companheiros aqui. Você que comprou, você está sendo um desgraçado para eles. E falei, se eu fosse vocês, não andava mais com ele. E fui embora. Aí eles desceram, foram embora. Eu não vi mais lá naquele caminho as pessoas. Mas é um desgraçado. Porque ele está desgraçando a vida do outro. E eu não posso ser um desgraçado. Eu tenho que ser um cheio de graça. Porque eu não ando conforme os zombadores, os perversos, né? Mas eu caminho e medito na lei de Deus. Ela me dá segurança. Por isso nós vamos fazer isso. Eis que aquele que é semelhante a uma árvore à beira das torrentes, ela sempre dá os seus frutos no tempo certo. Nós estamos sempre produzindo coisas maravilhosas no tempo certo de Deus. Por isso, tudo isto é motivo de graça e de felicidade. Nós estamos aqui para aprender nesse tempo da Quaresma esse caminho. Esse é o tempo de despertar meu coração. E às vezes, para vencer alguma coisa, algum pecado, alguma fraqueza, né, a igreja nos oferece o jejum, a abstinência, penitência, alguns sacrifícios, porque tem coisas que Jesus vai dizer, que há certo tipo de mal, de demônio, que a gente vence com o jejum. Aí é preciso o jejum. Há certas coisas que eu posso vencer com abstinência, né? Posso me abster de comer alguma coisa que eu gosto, ou alguma coisa que eu faço, e que eu posso abster, porque às vezes tem pessoa que não pode fazer o jejum, mas pode abster de comer alguma coisa que ela pode comer, né? Deixa de fazer, deixa de comprar uma roupa, deixa de comprar um sapato, vou me abster desse sapato, né? Vou me abster dessa roupa, vou me abster dessa coisa que eu gosto de fazer e que está me aliciando, então eu vou me abstendo. Sempre é assim, né? Deus coloca oportunidade para nós, para a gente se abster de alguma coisa em virtude de mudar algo que está errado dentro de mim. Porque todas as vezes que eu deixo de fazer aquilo, eu vou lembrar daquela situação que eu preciso mudar dentro de mim, né? Vou me abster de falar, de xingar, de reclamar. Vou fechar, fazer a abstinência da boca, né? Então, durante a Quaresma, eu posso me abster de falar. Falar o necessário, aquilo que edifica, que traz alegria, que traz felicidade. O resto, eu fecho a boca. Pronto. É um grande sacrifício de você, às vezes, ter que engolir as suas própria palavra, né? O seu próprio anseio de expor e de falar aquilo que você teria vontade de dizer para aquela pessoa. Então você vai guardar a língua, né? Guardar os sentimentos ruins dentro de nós e vamos vencê-lo. Porque à medida que nós vamos colocando a palavra de Deus, aqueles sentimentos perversos vão desaparecendo. À medida que a gente medita a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a maldade vai desaparecendo no nosso coração. E nós vamos deixando se revestir de uma veste nova. Por isso que ele está dizendo, eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E você vai escolher diante de Deus, obedecendo, amando ao Senhor e obedecendo a sua voz, é apegando-te a Ele, pois Ele é a
tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habite na terra que Ele há de te dar. À medida que a gente se apega a esta graça, Deus nos dá cada dia mais a riqueza de vivê-la. E nós não passamos por aqui, porque tem muita gente que está passando por aqui e com todas as coisas à sua volta e vivendo uma vida desgraçada, uma vida miserável, porque não tem prazer de viver. Não tem prazer de estar em casa, não tem prazer de estar no trabalho, não tem prazer de estar com as pessoas, não tem prazer de conviver com ninguém. Porque envenenou-se a si mesmo com a maldade do mundo, né? Então hoje Deus está nos oferecendo esta oportunidade. A quaresma é esse tempo da gente reacender no nosso coração, despertar se a gente está dormindo, né? Se a gente está vivendo a morte, agora está na hora de tomar a vida. Por isso Jesus está dizendo, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado. Ninguém gosta, mas às vezes a gente vai passar por isso, por esse cadinho de humilhação, para ganhar a vida novamente. É preciso que às vezes a gente enfrente todas essas coisas, mas Jesus está dizendo, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Não é fácil a gente renunciar à nossa vontade, mas ela nos traz também, quando a gente renuncia, e ela torna sinal para o outro de comunhão, ela torna vida e fonte de graça, né? Às vezes a nossa vida sozinha ela não tem muito sentido. Mas quando a gente renuncia a ela por causa dos outros, ela torna um sentido profundo em nós. Fecha teus olhos por um instantezinho. Eu não sei como você está vivendo hoje o seu matrimônio. Talvez você até casou, mas ainda não renunciou o seu querer, sua vontade, para entrar no querer e na vontade da sua esposa. Talvez você casou e ainda vive o seu querer, e ainda não renunciou a si mesmo para viver o querer e a vontade também do seu esposo. Talvez nós, como sacerdote, ainda estamos vivendo o nosso querer. E ainda não deixamos o querer de Deus habitar em nós. Você que é consagrado. Até religioso, religiosa. Até está lá na congregação religiosa. Mas ainda está vivendo o querer seu. E não aquilo que é o carisma da sua comunidade. A vontade de Deus na sua comunidade. O querer de Deus para você como consagrado, como consagrada, como religioso, como religiosa, ainda está vivendo o seu querer. Por isso, às vezes, nós estamos sofrendo ainda. Estamos sentindo fracassados na nossa vocação. Seja no matrimônio, seja na vida religiosa, seja na vida de consagrado, de sacerdote, seja na vida de filho, porque ainda nós estamos querendo, às vezes, querendo ser maior do que o nosso pai. O filho às vezes quer ser maior do que o pai, a filha. Ainda não se colocou como filho. E o seu querer ainda é maior do que às vezes o querer do seu pai na sua vida, da sua mãe. Então hoje Deus está dizendo, o que você precisa renunciar? O que você precisa abaixar um pouquinho para entrar na comunhão com o seu irmão? Para tornar sinal de paz. E ter paz com ele, viver em paz. Esta graça hoje que Deus coloca para mim e para você. Nós pedimos ao Espírito Santo essa docilidade de alma para nós. Essa ternura de Deus que entra no nosso coração, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, escolhermos a vida e a bênção. A partir de agora. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.